tarde a todos. Ora bem, como e muitos sabem disso, o ICM tem muitas atividades, tem múltiplas atividades que, aliás, este ano, curiosamente, até acho que temos mais, não é mais, mas enfim, são tantas que neste momento, se quiserem ter mais alguma, já não é possível, porque temos já as nossas sextas-feiras, que são os dias que nós temos destinado para outras atividades, já estão todas preenchidas. Uma das atividades e vocês, temos muitas, temos apresentações de livros, conferências, seminários, vamos ter um congresso, o nosso 5º congresso este ano vai ser em maio, era para ser mais cedo, mas problemas de logística, digamos, de disponibilidade das pessoas, vai ser em maio, é já o nosso 5º congresso, e o tema vai ser a solidão. Uma coisa que, se vocês lerem o livro, é uma das coisas que se fala lá também, que se põe a questão da solidão dos jovens e não só dos idosos. Às vezes, neste momento, não sei se a solidão está mais nos jovens ou nos idosos. Eu acho que é capaz de estar mais nos jovens. E, portanto, temos muita viagem. E uma delas é realmente a apresentação de livros. Já fizemos aqui a apresentação de vários livros, alguns deste autor também. Eu só para lembrar, por exemplo, um dos que fez a apresentação de um livro foi o Dr. Artur Portela, não sei se conhecem, foi o Céu Radial, o livro que era O Ser Espiritual. O Joel Cleto também já cá fez uma apresentação de um livro que era As Lendas do Porto. E aqui o nosso amigo Angelino, autor deste livro que vai ser devido à apresentação, também já cá fez a apresentação do Kefas, Os Caminhos de Água, volume 1. Isto foi antes da pandemia, foi pouco antes da pandemia, foi em fevereiro de 2020. Nós fechámos em março de 2020 também, portanto foi ali antes um bocadinho da pandemia. E depois em 22 fez a apresentação do segundo livro do Kefas. E o ano passado, ainda não fez um ano, em abril do ano passado, houve a apresentação do livro Mar de Poesia, neste caso de poesia, porque os outros o Kefas são romances históricos, digamos. Este era um livro de poesia, que era o Mar de Saudade, que também foi em conjunto com a nossa amiga Marília, que apresentou o Jardim da Saudade, não é? O Jardim Mágico, desculpa, estava a começar. O Jardim Mágico. Portanto, como veem, a apresentação de livros é realmente alguma coisa que, digamos, que nós apoiamos e impulsionamos. Esta obra que agora, mais recentemente, foi apresentada e é uma edição recente, isto é muito recente, isto quase que ainda cheira a tinta, não é? Porque foi editado em novembro, há 2 meses atrás, não é? Portanto, e neste livro, que eu não vou debruçar muito, temos aqui coisa que o Dr. Maia Marques foi já tratar e o próprio autor, mas eu que dei uma vista de olhos para o livro, acho que este livro, para além das memórias próprias do autor, não é? E que todos nós temos. Eu acho que, ao lermos isto, ficamos com a vivência das nossas próprias memórias. Eu acho que isso é importante. Mas, além dessas vivências, que refletem as vivências da época, são colocadas, muitas vezes, eu quase sempre, em contraponto com as vivências e realidades atuais. E isto é importante, quer dizer, e também, principalmente na fase final do livro, perspectivam um futuro, talvez hipotético, talvez previsível, mas perspectivam aquilo que poderá acontecer no futuro. E, além disso, este livro, em meu entender, questiona-nos para problemas atuais diversos e convida-nos muito à reflexão, nomeadamente os problemas familiares, as disfunções familiares, os problemas que eu dizia há bocadinho da solidão dos jovens, as disfunções do género humano, são também problemas que se põem cada vez mais. E este livro ajuda-nos a refletir sobre isso. Pronto, eu vou encerrar a minha intervenção, depois no fim só faço um fecho disto. Portanto, temos aqui na nossa presença o Dr. Maia Marques, que aliás prefaciou o livro e vai fazer alguma apresentação sobre o livro, e depois o próprio autor, o Angelino Silva, que já agora, para quem não sabe, é aqui também nosso utente, enfim, participa aqui das nossas atividades. Pronto, e eu então ia convidar o Dr. Maia Marques, enfim, a fazer os seus comentários em relação à obra, está bem? Obrigado.
Ora, muito boa tarde a todos. Para dizer que não vou dizer grande coisa sobre a obra, porque o que eu tinha mais específico a dizer, escrevi e está no prefácio do livro. Portanto, não me iria repetir. Só quero fazer aqui dois pequenos apontamentos. Eu que há uns anos escrevi um artigo a propósito da personalidade de Tomás Ribeiro e dos seus amigos, que se chamava O Passado Tornado Presente. Aliás, é o título de um livro que eu estou a preparar, que reúne esses ensaios de literatura, história, cultura, etc. E eu acho que este livro faz exatamente isso, que é tornar o passado presente. E mais, faz uma coisa acima disso, que é tornar o passado futuro. Porquê? Porque o Angelino arranjou aqui uma fórmula que eu também costumo utilizar muitas vezes, que é criar um diálogo entre duas gerações. Muitas vezes até entre 3 gerações. E é isso que permite com que o passado acabe por fazer uma ponte para o futuro. Portanto, é um método muito eficaz, vocês vão ter a oportunidade de provar isso. É um método que nos mostra como é que o mesmo tema pode ser interessante para várias gerações. E é por isso que, como dizia o Padre Américo, não há rapazes maus, nem rapazes nem raparigas. Não é? Porque no nosso tempo nós fazíamos as mesmas travessuras que eles fazem hoje. Agora, o que há é circunstâncias diferentes. E o que o Angelino nos traz é exatamente essas diferentes circunstâncias tratadas por toda a gente, por todas as gerações. E mostra-nos uma outra coisa muito importante, que é, nós não devemos analisar as circunstâncias passadas pelos olhos das circunstâncias presentes. Quando me dizem que eu devo pedir desculpa por aquilo que fez a Inquisição, eu pergunto, mas eu estive no Tribunal da Inquisição? Não sou eu que tenho que pedir desculpa. E mais, mas eu vou julgar o que fez o Tribunal da Inquisição à luz daquilo que é a moral social de hoje? Não. E aí é o papel do historiador. É por isso que o Angelino, e muito bem, chamou a isto um livro de memórias. Não disse que era um livro de história, com H maiúsculo, disse que era um livro de memórias. E essas memórias depois são tratadas, são filtradas consoante os olhos do leitor. E isto é que é importante. É que este livro pode ser lido por qualquer pessoa, desde que saiba ler, bem entendido, pode ser lido por qualquer pessoa, de qualquer estrato cultural, de qualquer idade, porque nós, todos nós, eu acho que não há ninguém nesta sala, que mesmo aquele jovem que está ali atrás, que ao ler o livro não encontre nada dele que não esteja aqui nestas páginas. Nem que seja só uma leve passagem, mas há uma coisa, isto tem a ver comigo, isto sou eu, isto aconteceu comigo. E portanto o desafio que eu faço aqui é que leiam, e se calhar faço outro, que é, daqui a uns tempos, quando chegarmos à primavera, desabrocham as flores, o tempo fica mais agradável, fazermos aqui uma tertúlia, depois das pessoas já terem tido a oportunidade de ler o livro e refletir sobre ele, fazemos aqui uma tertúlia sobre as memórias das nossas aldeias. Não só da aldeia do Angelino, mas das nossas aldeias. Fica aqui o desafio para isso aí. Eu só queria fazer... Eu só queria fazer um comentário em relação àquilo ao desafio que aqui o Tomé Matos fez. É que, como disse há bocadinho, nós já não temos sextas-feiras livres para isso. Sábados são complicados, eu acho que não é propriamente assim. Provavelmente o que vamos fazer é aproveitar uma atividade qualquer de sexta-feira e fazermos, em vez de uma, fazemos 2, por exemplo. Não sei, vamos ver. Temos que pensar um bocadinho nisso. Um seminário? Um seminário? Por exemplo, a seguir ao seminário, por exemplo, por exemplo, o seminário é das 3 às 4 e às 4 horas fazemos uma tertúlia a seguir. E até arranjamos qualquer coisa depois para provar no fim da tertúlia. Depois faça outra tertúlia assim. Eu agora então ia portanto, passar a palavra aqui ao autor da obra,
temos em mente, o Dr. Miguel Eslincito, e ele vai passar a orientar o resto da nossa sessão. Ok? Eu vou-me levantar para chegar a todos. Eu quero agradecer ao Instituto, ao ICM, na pessoa do Sr. Presidente Engenheiro Guedes, pelo trabalho que tem, pelos alunos, eu não gosto da palavra alunos, pelos frequentadores que têm, que são interessantes, e que este espaço, como o de hoje, é muito importante, porque é a oportunidade de falarmos de nós. Neste caso, se for outro livro, fala-se do tema do livro. E nós precisamos hoje muito de falar. A pandemia, talvez a palavra seja forte, mas eu costumo usá-la, atrofiou muita gente e assustou muita gente. E só com um espaço destes é que nós nos vamos libertando pouco a pouco, porque vamos partilhando conversas, a maior parte tem netos, tem filhos, traz um bocadinho de cada um para aqui e a vida vai-se fazendo. Estar em casa é uma doença muito grande. Nós temos que sair de casa, temos que conviver. Quero agradecer ao Dr. Maia Marques, o meu amigo que eu há pouco tempo não conhecia, comecei a conhecer melhor com as minhas atividades aqui no ICM, admiro imenso o que ele escreve. Quando eu for grande quero ser como ele. E o prefácio está a caber, está o ideal para qualquer pessoa, culta ou não culta, se interessar por ler o livro. E quero agradecer ao público que vem aqui estar uma hora e meia, interessado, e quero apresentar, nós somos 3 narradores, felizmente ainda vivos, amigos das brincadeiras de rua, vizinhos, e eu costumo dizer que tínhamos só um cérebro. Quando um dizia uma coisa, o outro já tinha pensado que era aquilo que íamos fazer. E mais, um deles, que carinhosamente nós tratávamos por Luís Pelado, o mestre da quina, mas era o que tinha um maior coração. Ficava sempre com as nicas que lhe davam, que nós deveríamos apanhar, era ele que apanhava as nicas das asneiras que fazíamos. Mas era o indivíduo que a gente na rua, no nosso tempo, costumo dizer, não havia bullying. Havia um indivíduo que apanhava, se estivéssemos presente, era guerra geral. Ninguém ficava a rir-se. Se o que dava era mais forte naquele momento, no dia seguinte já não era mais forte. E temos aí uma história verídica. Aliás, todas as histórias são verídicas. Claro que eu sou romancista, sou um criador de conteúdos e, portanto, embrulho as histórias para que o leitor sinta prazer. Olha, aquele tipo foi preso por roubou. Não tem piada nenhuma dizer isso. Embrulhar isso e contar uma história qualquer, porque é que foi preso, tem muito mais interesse. E eu queria que os meus 2 amigos narradores se levantassem e uma salva de palmas para eles. Os 2 meninos da tua infância. 2 meninos da minha infância tinham as mesmas dores que eu tinha. E para já, eu fiquei por aqui, que ainda não é a altura de abrir o lugar. Nos vossos lugares tem uns tópicos, para quem quiser ler, principalmente as letras que estão em castanho, que estão selecionadas em itálico, para fazerem, podem ler o texto, todos são textos curtinhos, mas podem fazer só a pergunta e eu desenvolvo, porque o livro que eu tenho não está aqui, mas está na minha cabeça. Portanto, qualquer dúvida, qualquer questão que queiram pôr, inclusive as vossas,
porque eu tenho andado pela aldeia a falar com as famílias, as personagens são 42, todas reais, mas já faleceram, só 3 é que estão vivas. E tem-me dado gozo porque eu tenho aprendido tanta coisa. Eu estou a redescobrir a minha aldeia, porque até a idade da tropa estive na aldeia. Depois da tropa, só esporadicamente é que lá ia, portanto perdi quase todas as referências, não é? Hoje já não conheço quase ninguém. Então, de vez em quando ponho um capítulozinho, ou metade de um capítulo, um excertozinho na net, e outro dia tenho vários pedidos. Eu sou fulano, ciclano, ontem andei aqui para o lado de Custóias à procura de uma amiga que não conhecia muito bem os pais, e ela esteve 1h30, eu não falei, ela é que falou durante 1h30, contou-me histórias fantásticas sobre a família. E eu disse, olha, já me desafiaram para escrever um segundo livro, pode ser, não é? Mas eu para já tenho um outro projeto que me vai dar um bocado de trabalho. Se for bajoca, não sei. De maneira que agora vamos ter leitura de um textozinho que eu não sei qual é. Fiz um desafio à minha querida amiga Filomena. Ela tem 2 textos para ler, que eu não sei quais são, e depois, a partir daí, eu arranco para nós estabelecermos um diálogo, que eu quero que seja um diálogo. Vocês também têm muitas coisas para contar, talvez mais interessantes que as que vêm no livro. Por outro lado, como eu sou um romancista, este projeto apareceu-me há cerca de 20 anos, para escrever algumas coisas. Eu fui convidado para ir ao Congresso de Medicina Popular, no primeiro congresso, e conheci o Padre Fontes, que fiz a meu amigo, e surgiu-me, nesse congresso, surgiu-me para escrever alguma coisa da minha aldeia. E escrevi alguns textos e guardei. Isto já foi em 87. Nunca mais peguei naquilo. Escrevi um texto sobre ele, que eu tenho publicado, sobre o Padre Fontes, porque eu fiquei encantado, fiquei fascinado com a personagem. Acho que é difícil haver conhecendo, é difícil haver um personagem como o Padre Fontes. E então, agora peguei e disse assim, mas escrever só as histórias da aldeia, e então, como sou romancista, criei a figura de Joãozinho. Mas tem piada que 2 editoras me disseram, o que se diz que é ficção, é a realidade. O senhor descreveu a vida dos jovens atuais e arranjou um nome bonito, Geração de Cristal. E isto é um livro que vai dizer muito, vai dizer alguma coisa aos antigos, ou vai lembrar, vai avivar a memória, mas vai dizer muita coisa em relação ao futuro dos netos. O que eu digo, pode não acontecer nada disso, mas eu, quando digo alguma coisa, é baseado sempre num estudo profundo que faço das coisas. E eu acho que, infelizmente, estamos a caminhar um bocadinho para isso. Mas depois vocês, quando lerem, terão as vossas opiniões. Sim. Desculpem, peço desculpa à Filomena, mas como vai ler textos já do livro, que ao longo do livro, eu gostaria, como já li o livro todo, e o acompanhei a execução dele desde o primeiro dia, queria só situar as pessoas um bocadinho naquilo com que tu inicias a narrativa, que é muito importante. É que tu dizes que vais falar de uma geração, que depois chama Geração de Ouro, que é uma geração, a que ele chamou de charneira, porque atravessa vários períodos e atravessou os 4 períodos mais importantes da nossa história até hoje. Nasceu na monarquia, porque ele fala não só destas 3 crianças traquinas que contam histórias no passado e no presente sobre aquilo que viveram, mas sobretudo dos seus pais e avós. E dão-nos a conhecer tudo aquilo que eles foram, viveram e sentiram nos seus tempos, sobretudo a sua forma de viver, que depois
criou os filhos e os netos, que eram eles, com um caráter e uma maneira de ser que os transformou naquilo que são hoje e que nós, que atravessamos também as mesmas histórias, somos hoje. Essa geração nasceu na monarquia, viu nascer a República, viveu a ditadura do Estado Novo, veio para a rua a festejar o 25 de Abril e o 1º de Maio e ainda muitos deles vivos, alguns vivos nos nossos dias, estão a viver a geração atual tão controversa como ele fala nesse livro. Portanto, o livro começa assim e depois vai descrever muitas das situações que viveram os avós, os bisavós, os pais e os netos na altura. Desculpa que era só essa introdução. Então agora vamos ter oportunidade, em primeira mão, de saber o que é que a Filomena nos vai dizer. Pois eu não nasci na cidade, na aldeia, nasci numa cidade. E ao ler este livro, vi aqui retratada exatamente a minha infância. E eu posso partilhar um bocadinho da minha infância, que está tal e qual aqui. É mesmo isso que se pretende. Mais do que da nossa, a vossa. Então, eu sou a 7ª de 10 irmãos. E no local onde nós vivíamos, mesmo no Carvalhido, na Rua Monsanto, havia muitos labradores. Era uma cidade, mas ainda havia muitos costumes aldeanos. E o meu pai tinha um terreninho jeitoso, onde cultivava muita coisa, couves, batatas, cebolas, cenouras, muita coisa, e criava animais, isso tudo. E então eu vou contar uma peripécia que está aqui. Sem a minha mãe saber e sem o meu pai, nós íamos, quando a cebola começava a ficar com o grelinho já bem de fora e um bocadinho gordinha, arrancávamos a cebola, íamos à vizinha, sacudíamos a terra, tirávamos as primeiras folhas e a vizinha chamava-se Florinha. Florinha, parta-me esta cebola em 4, ponha-me um bocadinho de sal e um bocadinho de azeite, e nós roíamos a cebola encantadas da vida. Então eu vou ler o que diz aqui, que eu achei a minha infância aqui retratada. A minha não, a nossa. Unto, nunca ouvi falar. Petisco apreciado do meu tio Manel. Enjoado que ando de peixe, que o vendo todos os dias, diz o meu tio. E como percebo eu, que também como peixe diariamente, mesmo aos domingos. Fico a salivar ao vê-lo a preparar um naco de carne gorda que mais parece um pedaço de queijo. Olho para os lambareiros que sorriam com ar gozo ao vê-lo a preparar o seu petisco preferido e fico especado. Eu, que até nem como queijo porque dizem que faz esquecer a memória, de olhos fixos no preparo, como se de uma cerimónia religiosa se tratasse, o tio Augusto vai à salgadeira, traz uma peça de carne gorda de porco, unto. Corta um bom naco, coloca-o num prato em cima do balcão. Ao lado põe uma caneca de litro de verde tinto fresco, que é assim que se deve ser bebido. Uma ou duas cebolas descascadas, um pires com os grãos de sal para a cebola, uma tigela com azeitonas, um pedaço de barulho de milho, uma colher e uma faca. Tudo isto sem uma única palavra, nem do meu tio Manel, e sob o olhar gozado dos restantes, que em silêncio dizem: és muito otário, que ninguém ouve porque os lábios não mexem, mas ouço eu, que sei ler os sorrisos enganadores dos lambareiros da taberna. Acho que morria se me obrigassem a comer uma coisa dessas. Podes ter a certeza, eu fico à espera do ritual que se segue e sigo atentamente, apesar de já o ter visto repetidas vezes. Começa por abrir a cebola em cruz, de 4 partes, mas sem se separar, e coloca-lhes alguns grãos de sal. A seguir, pega na colher, vai à caneca e retira um pouco de vinho e deita na cebola de forma a encharcar os bolos. Sacode o sal do unto, que vem da salgadeira, corta aos bocados como se fosse a latria dura. Depois leva tudo para uma mesa,
Senta-se, cruza a perna magra e saboreia cada bocado numa sequência matemática como se fosse a fórmula mais importante da sua vida. Einstein, de certeza que não sentiu tanto prazer quando construiu a fórmula de E igual a m de c elevado ao quadrado, equação que suporta a teoria da relatividade, como que o vejo na cara do meu tio Manel, comendo silenciosamente, calmamente, sentado na pequena mesa. Um cubo de unto, uma ferradela na cebola, um bocado de broa de milho, 2 ou 3 azeitonas e, para empurrar, deita abaixo de um só fogo 1/4 de litro de verde tinto, porque amanhã é dia de trabalho e o corpo não é alimentado a palha. A palha é alimentado o inocente, o cavalo mais fino do mundo, no dizer do meu tio, porque sabe que é domingo e até as bestas lhe sorriem. Fora do tasco, no outro lado da rua, encostado ao palheiro do senhor Albano Lobo, descansa a carroça enquanto o inocente aguarda que chegue a sua refeição domingueira, composta de uma saborosa receita de sopas de cavalo cansado, que é mesmo que dizer uma bacia com 2 litros de vinho tinto, 1 quilo de coalhos de broa e 2 ou 3 mãos de milho, tudo isto caldeado com meio quilo de açúcar amarelo. O inocente há de lamber as beiças a sorrir, uma vez que já recusou a palha. Também ele, inocente, sabe que domingo é dia de malandros, seja homens ou burros, é claro. Cavalo fino que é, recusa a palha, exige uma refeição a condizer com o dia de ir à missa. E se por acaso o tempo vai frio, torce o focinho, abana a cabeça, raspa a ferradura, não uma, mas várias vezes no chão, e só descansa quando lhe amornam a receita, porque cavalo que ganha dinheiro à semana não pode andar de estômago frio ao domingo. Uma boa personagem. O meu tio Manuel era o que nós dois designámos por um cravo. A minha família, da parte da minha mãe, todos vendiam peixe. O tio Manel era o teste de panela, o mais novo, e portanto era o mais protegido. A minha avó, a matriarca da família, era daquela moda antiga. Se tivesse que separar os filhos, separava. Mas o tio Manel estava sempre junto dela. Portanto, ele era um menino mimado. Era o único que tinha carroça para vender na aldeia. E vendia, e era um ferrinho no tasco do tio Augusto Maneta. Tasco este que eu frequentei durante 4 anos, e perguntam porquê. Comecei com 6 anos a ir para o tasco, mas eu explico já. Mas o tio Manel não comia o que os outros comiam, não comia bacalhau frito, não comia nada, só queria unto. Porque ele dizia, peixe, estou no farto. E então toda a gente usava, porque o unto era a coisa mais barata e quase ninguém comia, não é? O unto tinha sempre aí esta altura. Estava na salgadeira, ele gordo, e ele partia religiosamente, não incomodava ninguém, ia para a mesa do canto e cruzava a perna, ele era magro, bebia bem, que não comia, mas bebia bem, e estava ali, com um bocado de cebola, azeitonas, e deitava 1 litro abaixo, e depois antes de ir embora ainda mais um litro. Porquê que eu ia para o tasco? Porque o tasco era mesmo pecado. Não havia quélio, digamos, nas aldeias, normalmente uma casa separada da outra era quélio, mas ali não. A minha mãe vendia peixe, as minhas irmãs, uma delas é 15 anos mais velha do que eu, outra de 4 anos, já tinham sido à escola e eu ia para a escola. Minha mãe levava-me às 9h30 à cozinha do tasco, a tia Maria da Roçada, que era como se fosse a minha segunda mãe, uma senhora com um coração fantástico, e eu, claro, na cozinha não estava bem, fui sempre muito irrequieto, e eu desenfiava-me para o tasco. Mas claro, o miúdo ali, do tasco, ninguém gosta
porque tem que se conversar, e eu punha-me lá num cantinho, sempre, com olhos sempre no chão, só levantava a cabeça quando o que estava a falar não tinha nenhuma preconceito comigo, porque de vez em quando apanhava um safanão e tinha que ir para a rua ou para a cozinha. Mas quando ia para a cozinha, se era a Lourdes, a filha da tia Maria, dizia: já foste corrido do Tasco, não é? Não vais para aqui estrobar, senão vais já para a rua. Maria quase fazia direto à rua, porque a rua era o nosso palco. De maneira que está justificada a minha presença no Tasco. E foi assim durante 4 anos, da primária. Depois vim estudar para o Porto e, portanto, então aprendi muito. Aprendi muito aquelas palavras que não se dizem, mas que os sorrisos denunciam, aquelas palavras sobre o governo, sobre Salazar, porque havia lá um vizinho que de vez em quando ia passar umas férias a Vilhar, ali no Heroísmo. E eles falavam baixinho, porque eles andam aí, eles bem disfarçados, bem mal vestidos, que eram os pires, ou os bufos. Eles andam por aí, olha, o Barroma já foi. E falavam baixinho. Quando falavam de mulheres, também falavam baixinho. O meu pai nunca ia para aquele Tasco, mas ia para a Nazaré das Mamas Grandes, que era solteirona. O meu pai foi sempre um galã, o dinheiro que gastava, o dinheiro que ganhava, gastava, ainda roubava algum à minha mãe, e a saca da minha mãe escondia a saca de dinheiro, e às vezes escondia num lado, do outro, porque ele ia descobrindo, e ela tinha que, e às vezes eu tinha que andar com ela à procura de um sítio que, pior que entregar a carta. Era ladrão de casa. O que ganhava, ele gastava. Quando apareceram os Beatles com as botas, ele foi primeiro lá da aldeia a comprar umas botas à Beatles. Era olhos azuis, toda coisa. Vinha descobrir mais tarde que ele andou anos e anos com uma bala, andou e morreu, com uma bala nas costas, porque num bailarico alguém lhe mandou um fogacho, não sei porquê. Mas, portanto, a minha ida ao Tasco serviu-me para que, quando eu entrei para a escola primária, sabia algumas letras poucas, mas sabia muito sobre. O meu cérebro já não era de menino, já não era aquele cérebro. Sabia porque, assim, quem é que ia para o Tasco? Eram os labradores de manhã cedo, para tomar o bagacito. Mas depois havia os funcionários da CP, que eram os que estavam bem da vida, que tinham ordenados certinho, e dentro dos funcionários havia os revisores maquinistas. Ora, esses conheciam terras. E, portanto, chegavam à aldeia, peito feito, e descreviam as terras que passavam, não sei o que mais, e mais isto. E isso parece que não. Para uma aldeia onde havia pessoas com 70 e 80 anos que nunca tinham visto o mar, ou que nunca viram o mar, embora estivesse a 25 km de distância, só que nessa altura 25 km não eram 25 metros, eram 200 ou 300, porque para já não havia transportes. E segundo, ninguém tirava férias nem nada. Portanto, era uma aldeia pertinho do Porto, relativamente, mas uma aldeia, digamos, com fragmentos muito de atraso. A rua era a única de Alcatrão, o resto era tudo caminhos, e era uma aldeia relativamente apagada. Portanto, eu, naqueles 4 anos, adquiri uma cultura que só mais tarde eu fui cimentando e fui percebendo que o que aprendi ali que era de muita importância. Este livro foi dos mais fáceis para mim de escrever, escrevi nos 8 meses, porque alterei tudo o que tinha de alguns textos poucos, de 30 anos atrás, e então, como gosto de escrever romance, gosto de criar, achei interessante criar uma figura que fizesse a ligação entre os anos 50, ou pós-guerra, ou pós-segunda guerra, e a geração atual, onde
eu faço o prolongamento, o Joãozinho já está em 2030, e em 2030 o livro despede-se porque vai para Massachusetts fazer, onde já tinha estado, fazer o doutoramento. E perspectivo algumas saídas, perspectivo algum caminho que a sociedade vai levar, que vocês têm toda a liberdade de ter uma opinião diferente, não é? Agora, normalmente, eu, quando ponho qualquer coisa, eu procuro aprofundá-la, procuro estudá-la, procuro ver se o que digo é um absurdo ou não. Por exemplo, eu defendo que, mais tarde ou mais cedo, as elites, para controlarem o povo que governam, vão-nos tirar o dinheiro físico de circulação. Mas isso depois vocês leem. Podem me dizer assim, é um absurdo. Eu digo, para mim não é. Porque já estou a ver cada vez mais os multibancos a dar menos dinheiro, cada vez a fazermos mais transferências Portanto, eu perspectivo que, se calhar, daqui a 30 ou 40 anos, o dinheiro físico desaparece e o dinheiro não desaparece, o valor, mas o dinheiro desaparece e é uma forma de nos controlar perfeitamente. Mas isso é uma questão que vocês depois vão ver, porque dito assim, a frio, parece complicado. Mas eu vou descrevendo pouco a pouco e quem estiver receptivo à ideia vai perceber que faz algum sentido. Vocês aí têm uns tópicos e, se quiserem pôr alguma questão, há um bocado falaste sobre o... Sim, portanto, há aqui um diálogo, não é? Há algum menino que diz: e se fizéssemos um jogo à covinha? Penso que é no chão, não é? Buraquinhos. Porque eu nasci numa cidade em Lisboa, em Benfica, vivi lá até aos 7 anos, depois estive em Luanda, outra cidade, e só fui a uma aldeia com 26 anos. Não conheço essa vida. Mas, portanto, tive essas vivências também, mas só que já noutra realidade, não é? Com transportes públicos, com autocarros à porta, com essas coisas. E então, respondo ao menino, pode ser, mas não vale fazer a cova muito longe da porta, porque não temos força. Certo, vamos fazer a cova no sítio indicado por vós. Antes de reiniciar a nova modalidade, cada puto foi ao bolso de uma pequena caixa de folheta, talvez de chapa, não é? Cheia de botões. Retiraram um escovador. Ok. Para que serve o escovador? Vamos buscar aí. Vamos buscar por aí. É uma história interessante. Eu uso os termos que nós usávamos quando éramos pequenos. Folheta, hoje, provavelmente hoje ninguém diz folheta, mas folheta era tudo que era de... Chapa de metal. Fininha. Lata. Esta história vem na sequência de uma partida de futebol. Nós os três éramos de uma equipa. A partida de futebol, nós tínhamos 2 clubes na minha terra, na mesma divisão. O livro, esta parte está para mim, está amorosa, de descrever a rivalidade que dividia irmãos. Mas dividia mesmo, entre Vasco e Nuno, mas chegarei aqui. Então, tínhamos uma partida combinada num funeral com os tipos da Costa. A Costa era, faz de conta, que o centro comercial da aldeia. Tinha tudo. Uma partida de futebol. Sim, uma partidinha que muda aos 2, muda aos 3 e acaba aos 6. Pronto. Mas no funeral. Não, combinámos num funeral, Pronto. porque tínhamos apanhado uma cabazada com os da Costa e para desforrar-nos, combinámos uma partida no campo do Monólogas, que era junto à nossa casa. Porque os da Costa tinham uma mania que era importante e eram bons. E a Costa era o sítio onde tinha tudo. Tinha a igreja, tinha o cemitério, tinha o Pico dos Caixões, tinha o ferreiro, tinha a maior loja. Era o centro E eles eram, e nós, aquela disputa de miúdo, não é? Mas eu tenho isto, tenho aquilo, pronto. Combinámos uma partida. E então a partida o prémio era 6 moletes. Eu ainda hoje continuo a dizer molete.
E explico porquê. 6 boletes. O Luís. Boletes é pão. Pão. Pronto. Pão Eu também conheci há pouco tempo esse bolete. O Luís era da padaria, era o dono da padaria, e trazia os boletes. 6. O molete custava 4 tostões, um cruzado. A moeda de 2 tostões era o que vulgarmente havia no bolso dos miúdos. Nunca tinha mais do que isso. Portanto, o boleto custava 4 tostões. Portanto, valia, éramos 6 de cada lado, valia quem ganhasse ganhava 24 tostões. E nós fomos para o campo da bola, campo verdadeiro, e nós só jogávamos em metade. Não é? Como é lógico, não ia jogar crianças, jogávamos em metade. Marcámos as balizas com 2 pedras, não sei o que mais. Uma baliza era a baliza real e o Luís não aparecia. E nós pegámos num puto, 2 anos mais novo, vais para a baliza. Claro que fez logo barulho, que nenhum miúdo gostava de ir para a baliza, mas não tinha alternativa. Me disse logo, se entrar algum golo, não me chateeis, porque eu não tenho culpa nenhuma. O miúdo até vive aqui perto. E então, enquanto o Luís não chegou, nós estávamos a perder por 7-2, acabavam os 12. O Luís chegou, com a saca, pendurou no gancho da baliza, porque antigamente tinha uns ganchos para amarrar as coisas, pendurou, e eu peguei na bola, a bola era minha, que me tinha dado a minha avó. E era uma bola diferente, de borracha, mas não sei, pronto, é uma bola que eu tinha um amor àquela bola, que era uma coisa doida. Peguei na bola e eles todos, penalti, porque há na bola na mão. Penalti nada. O Luís chegou, tem que entrar, puto, sai daí, não sei o que mais. E ele entrou. Entrou e nós virámos o resultado e ganhámos por 12-1 a 11. Toca a distribuir os boletes pela coisa. Ficou com os 24 tostões. Perguntava-me, então, mas porquê é que minha mãe a perceber-se que eu comia desenfiar e mandou-me ir ao Lázaro buscar a pá do forno que mandou fazer. Eu cheguei lá e tinha que soldar a pá e ir ao esmeril e não sei o que mais. Depois, pelo caminho, ainda lhe roubei 5 tostões da gaveta e fui comprar cromos, que eram os cromos do cartaz, que era preciso um carimbado, que todos os tacos tinha. A aldeia de Arcaria tinha 5 ou 6 tacos, todos famosos, todos que serviam muito bem. E então, pronto, ele lá justificou, pronto, e agora o que fazemos? Agora vamos comprar 5 carteirinhas de cromos, custavam 5 tostões cada carteirinha. E, então, mas o dinheiro não é da tua mãe? Não, porque este pão é pão de ontem. E, portanto, ou vai para as galinhas, ou uma parte damos a uma senhora que tem muitos filhos e não sei o quê, não entra nas contas, pronto. Fomos ao Hotel Augusto Maneta buscar os cromos. Logo com 25 tostões, que era muito dinheiro, com 24. Então depois, falta aqui um tostão. Eu, roubar, fizeste algum recado a alguém ou foste trabalhar? Não, roubaste à tua mãe? É logo assim direto, não é o discurso. Não, nós ganhámos numa partida. Pronto. Fomos, era um dia muito quente, fomos para um sobreiro muito grande, que eram uns tios meus que estavam no Brasil, lá umas herdades, não sei o que mais, um sobreiro muito grande, frondoso, que os ramos vinham até ao chão. Fomos lá para a sombra, pegar nos cromos, repetido. Ao Luís faltava 2 ou 3, e às tantas saiu-lhe um que ele não tinha, eu todo contente, porque faltava o carimbado. O Jaime já tinha, a caderneta pronta. Escolhi este texto porque achei muita graça esta passagem. O 70. Pobre de mente e fortuna a quem os deuses concederam o cérebro pela metade. O 70 vem de longe e chega às quartas-feiras sempre na hora certa. Ao ombro traz a velha sacola, bate a cada porta, trancada ou aberta, tira o chapéu e pede esmola. Por vezes, enfiado no seu braço, vem o ceguinho. Os dois, em passo certo e miudinho, encantam as crianças com lenga-lengas populares. No corpo, o traje de sempre.
Seja inverno ou verão, casaco largo e pingão, camisa poída, encardida, calça fora de medida, remendos na perna subida, buracos na perna descida. Alpercata no pé, de sola cambada e rompida. Na cabeça o velho chapéu, tão roto e desbotado que às crianças mete dó. Nós que adoramos o 70 e nunca deixamos só, assim que o vemos pedimos: 70, conta até 100. E damos pulinhos de alegria, antecipando o gozo de crianças traquinas. E começa a lenga-lenga em voz desordenada. 1, 2, 16, 19, 25, 42, que vai subindo então. 18, 19, 32, subindo, subindo acalorada. 15, 28, 29, 38, 46, 91, e mais alto e mais rápido. 31, 18, 19, 56, 29, 97, 98. Sentimos que está a chegar ao fim. E continuamos aos pulinhos. 98, 99. E de olhar suspenso, esperamos o final. 99, 99, 70. E solta uma sonora gargalhada, ao mesmo tempo que dá um jeito num infortúnio que traz ao ombro, antecipando o justo prémio pela arte de encantamento das crianças. E o seu rosto alegra-se num sorriso feito girassol. Aos pulinhos continuamos sorrindo, batendo palmas de alegria. Ah, se tivéssemos o mundo no bolso, se tivéssemos o mundo e enchíamos o saco do 70 para que não carregasse tão grande infortúnio. Como temos apenas fruta, estendemos-lhe a mão e dizemos: toma 70, que a mereces pelo sorriso da pequenada. Um dia o 70 não apareceu na habitual quarta-feira, nem na seguinte, nem mais das horas certas ou incertas da vida. O povo diz e comenta que apareceu morto, seminu, abandonado numa valeta, tal como a vida sempre lhe fora. A criançada lamenta e chora de saudades. 70 anos depois, estejas onde estiveres, amigo 70, acreditamos que os deuses não andarem distraídos, se não andarem distraídos, estarás sentado na mesa dos eleitos, porque só os puros são escolhidos. Que os deuses te guardem. Descansa em paz, amigo 70. Nós, os putos da aldeia, jamais te esqueceremos.